Então vamos para mais um novo conteúdo de história, onde nós vamos falar hoje sobre a colonização portuguesa. Vocês, para iniciar esse processo de colonização portuguesa, vocês irão fazer a leitura de uma carta que foi Pero Vaz de Caminha que escreveu. Essa carta se encontra no livro didático de vocês, que está na página 174. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha ele vai falar um pouco sobre o que ele encontrou nas novas terras do território brasileiro, assim que eles atracaram aqui, viu? Não vou falar tudo não, que é para vocês ficarem curiosos e ler a carta. Agora nós vamos falar um pouco sobre o período colonial. Vamos compreender que esse período colonial se deu com a chegada, galera, de Portugal ao Brasil e tem a ver com o processo mercantilista europeu. Eles vinham em busca de metais que pudessem enriquecer a coroa portuguesa. Em 1500, Pedro Álvares Cabral aportou em Porto Seguro, na Bahia. Portugal tinha um grande destaque por ter grandes navegadores que eram especializados em construções de caravelas que pudessem ser mais velozes. A coroa portuguesa, ela sabia que era questão de tempo até que outras nações iniciassem a sua política de expansão marítima em direção às nossas terras desse novo território descoberto. A partir de então, vamos compreender que Portugal enviou a primeira expedição em 1501. Essa expedição ela foi comandada por Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos, quando ele comandou, ele vinha, mas ele tinha um objetivo. O objetivo era de saber se no litoral existiam metais preciosos, Depois, uma nova expedição foi enviada em 1503. Depois que Gaspar de Lemos veio com esse objetivo, aí em 1503 enviaram outra expedição. Essa expedição, que foi a segunda, foi comandada por Gonçalo Coelho. E juntamente com Gonçalo Coelho, veio alguém que era muito inteligente e que sabia muitos roteiros dessas novas terras. Era ele, Américo Vespúcio. E também ele era um comandante, ele sabia muito, ele entendia muito de caravelas e de grandes navios. Então, Américo Vespúcio, ele tinha a função. Qual era a função de Américo Vespúcio aqui, galera? Era registrar os costumes e cultura indígena. Ele registrava todo tipo dos costumes e todo tipo de cultura indígena que ele ia observando no seu dia a dia, ele ia fazendo os registros. Foi por isso aí que foi possível, a partir desse momento, essa coroa, ela não entrou para fazer as novas, para dizer assim, ela não entrou de imediato para a exploração. Porque ele pediu um tempo durante a escritura, ele escrevendo sobre indígenas e a cultura e tudo. Foi por isso que essa questão não foi de imediata. A questão de dizer assim, vamos colonizar agora, isso não foi de imediato, porque o nosso amigo Américo Vespúcio falou, vamos dar um tempinho para a gente poder observar mais, E a partir daí nós vamos entender que a história, ela contou com as expedições também, que foram chamadas de guarda-costas. Essas guardas-costas, elas protegiam o litoral brasileiro, E também expulsavam, e também teve essa questão do processo de colonização, e elas expulsaram os franceses, além dos guardas-costas, protegeu o litoral brasileiro, ainda expulsou os franceses que queriam colonizar as terras. Então, em 1532, Martim Afonso de Souza, que foi muito conhecido nesse período aí, ele iniciou um processo mesmo de colonização e fundou vilas. A vila em que ele iniciou a sua fundação foi a vila de São Vicente, no atual estado de São Paulo. Então, quando ele chegou, que ele começou a fundar essas vilas, começou o processo, esse processo de colonização ele foi aumentando, foi dando origem às vilas, das vilas já foi se crescendo mais os grupos e foram se transformando. Então,
né, nós podemos conhecer um pouco desse processo da colonização brasileira, na qual teve um uso da árvore muito importante, que também fez com que o Brasil ele se tornasse conhecido, né? Essa árvore foi o pau-brasil. O pau-brasil ele foi uma riqueza explorada, né, também durante esse período de colonização. E para vocês vai ficar uma atividade lá na plataforma.